da gente dar sequência à nossa aula, e para não perder o costume, eu trouxe uma poesia daquele cara que eu sempre trago, do Braulio Bessa, e a poesia se chama Pedaços de Mim. Vez por outra a vida bate, e como ela tem batido. Quando a pancada é de jeito, me vejo no chão caído, nessa hora me refaço, renasço em cada pedaço daquilo que foi partido. Sei que uma só semente não faz brotar um jardim, talvez se despedaçar nem seja assim tão ruim. Se um de mim já é forte, não há um mal que suporte vários pedaços de mim. Agora, depois da gente alimentar a nossa alma com essa poesia, agora sim a gente vai dar sequência ao nosso capítulo. Hoje nós vamos passar pelos tópicos minerais e rochas, viagem ao centro da Terra, e vamos estudar também duas teorias, a da deriva continental e a da tectônica de placas. Tudo isso perpassando das páginas 13 até a página 24 do nosso capítulo. Sabe aquela pedra que você insiste em chamar de pedra, mas na verdade o nome correto seria rocha? Ela não surge de repente, ela não vem do nada. A origem de qualquer rocha ou sua composição é de minerais, que são compostos cristalinos formados por átomos. Eles são sólidos, homogêneos, inorgânicos. E as rochas nada mais são do que esse agregado desses minerais. Como exemplo, a gente pode ver aqui o granito. E eu estou falando de granito com T. Por que granito com T? É rocha. Granizo com Z no final, eu estou me referindo à chuva no seu estado sólido. Perceba você que a gente consegue ver alguns pontinhos com colorações diferentes nessa rocha. E cada coloração dessa corresponde a um mineral diferente, que no caso do granito é o feldespato, a magnetita, a biotita e o quartzo. Mas, afinal, como se formam as rochas? Como eu falei nesse instante, elas não surgem do nada, não é de repente. Mas elas são um ciclo. Eu costumo brincar quando eu estou dando aula sobre esse assunto e dizer que se uma rocha fosse uma pessoa, durante a vida dela, ela tinha a oportunidade de ser quem ela quisesse. Estudando esse capítulo, esse assunto, nós vamos perceber que durante a vida de uma rocha, ela pode ser os três tipos que nós vamos ver exatamente agora. Primeiro, elas têm dois grupos principais, que são as rochas cristalinas e as rochas sedimentares. Entre as rochas cristalinas, elas podem ser ígneas ou magmáticas. E essas ígneas ou magmáticas, elas ainda possuem uma subdivisão, que é as plutônicas ou intrusivas e as vulcânicas ou extrusivas. Se você percebeu, a palavra magmática nos arremete à palavra magma, certo? Então é uma rocha de origem vulcânica. E ela pode se formar de duas maneiras, plutônica ou intrusiva. A palavra intrusiva nos arremete a algo que é interno, tá? Então é algo que é dentro. Esse tipo de rocha magmática ainda é formada no interior da crosta. Já as rochas vulcânicas ou extrusivas, extrusiva vem de externo, externo vem de fora. Então é um tipo de rocha que é formada já na parte exterior à crosta, pela parte de fora do vulcão. Como a gente pode ver, por exemplo, nessa imagem, onde tem um vulcão, e na parte mais interna tem uma rocha intrusiva, que é o granito com T, e é uma rocha, inclusive, um tanto quanto mais resistente. Como o processo de formação dela é mais lento, a gente consegue, inclusive, visualizar cada mineral que compõe essa rocha. Diferente do basalto, que é uma rocha magmática extrusiva, a formação dela já é na parte externa do vulcão, então tem uma cristalização desse magma muito rápido, inclusive são tendenciosas a serem rochas menos resistentes. Temos ainda as rochas metamórficas. E rocha metamórfica, essa palavra nos lembra metamorfose, algo que acontece uma mudança. Qualquer rocha pré-existente pode um dia ser rocha metamórfica, inclusive ela mesma. E ela precisa passar por dois processos ou um deles, ou elevada temperatura ou elevada pressão. Aqui nós temos exemplos de três tipos de rochas pré-existentes
que passando pelo processo de elevada temperatura ou pressão se transformou numa rocha metamórfica. A exemplo, o granito, que é uma rocha magmática, passando por um desses dois processos, pode se transformar no gneiss. O arenito, que é uma rocha sedimentar, passando por um desses dois processos, pode se transformar no quartzito. O calcário, também uma rocha sedimentar, passando por um desses dois processos, pode se transformar no mármore. E então, as rochas sedimentares. A palavra sedimentar nos lembra sedimento. E também qualquer rocha preexistente que passar por um processo de intemperismo tinha o que é intemperismo. O processo de intemperismo é o processo de desintegração ou decomposição das rochas. Quem faz esse processo ou é o vento ou a água, independente de onde ela venha, da chuva, do mar, de rios, ou também raízes de plantas que podem causar essa desintegração da rocha. Essa quebra da sua estrutura ou decomposição vai formar detritos. E esses detritos, e agora eu estou falando do processo de erosão, vão transportar esses sedimentos, geralmente para uma área mais rebaixada, e eles vão ficar acomodados em formas de camadas. Esse processo de transportar esses sedimentos, de acomodar eles em camadas, a gente chama de diagênese. E toda essa historinha que eu te contei é o que faz com que surjam as rochas sedimentares. Essa imagem, por exemplo, esse esquema é bem típico de questões sobre esse assunto virem com um esquema parecido desse. Não necessariamente nessa ordem, mas funciona mais ou menos o seguinte. Uma erupção vulcânica, essa lava vulcânica ela vai se cristalizar, uma espécie de choque térmico, vai se consolidar, dando origem a uma rocha ígnea ou magmática. Essa rocha ou qualquer outra vai passar por um processo de intemperismo, de erosão, de sedimentação, aquela diagênese que eu acabei de te explicar, formando a rocha sedimentar. A rocha sedimentar ou qualquer outra preexistente, se passar por elevada temperatura ou pressão, pode se transformar numa rocha metamórfica. E de novo, qualquer rocha preexistente que passe por um processo de fusão, o que é isso, Janaína? É quando uma rocha existente ou pré-existente se mistura com lavas vulcânicas e ela vai se fundir. É como se ela derretesse e voltasse a ser magma novamente. Por isso que o título desse pedacinho da nossa aula é Ciclo das Rochas. Como eu fiz aquela metáfora anteriormente, se uma rocha fosse uma pessoa, ela poderia ser quem ela quisesse ao longo da vida dela. Ok? Então aqui, respectivamente, nós temos o granito com T, que é uma rocha ígneo-magmática, o arenito, que é uma rocha sedimentar, e o mármore, que é uma rocha metamórfica. Passando para o nosso próximo tópico, viagem ao centro da Terra. Eu suponho que você já tenha ouvido esse título ou no filme ou no livro do Júlio Verne. Mas enfim, foi só na ficção que o homem conseguiu chegar ao interior da Terra. Até já se teve uma tentativa entre os russos de fazer uma escavação no interior do nosso planeta, só que não passou de 15 quilômetros. E isso foi no mínimo um arranhão na Terra, que tem sua profundidade de mais de 6.000 quilômetros. Você pode pensar, professora, se é tão difícil chegar nesse lugar, no interior do nosso planeta, como se tem tantos dados, tantas informações sobre ele? E eu te digo, essas informações são captadas de maneira indireta, ou com o estudo de lavas vulcânicas pelos geólogos, ou com o estudo dos sismógrafos, que são aparelhos como esse que medem a intensidade dos terremotos. E no que as ondas sísmicas vão passando por uma das camadas da Terra, essa informação no sismógrafo é variante. Por isso que é possível detectar algumas informações sobre as características do interior do nosso planeta. Sobre esse assunto, eu suponho também que você chegou aqui nessa aula já lembrando, ou pelo menos vai lembrar agora, que o nosso planeta é composto por algumas camadas.
certo? Camadas internas. E elas podem ser estudadas tanto nas suas características físicas quanto nas suas características químicas. Essas camadas são as tão conhecidas desde o 6º ano nas aulas de ciências ou de geografia: a crosta, o manto e o núcleo. O núcleo, como nós sabemos, ele tem um núcleo externo e um núcleo interno. O núcleo externo ele é líquido e o núcleo interno ele é sólido. Nesse capítulo a gente vai focar mais nas características químicas dessas camadas. Quanto à crosta, ela é predominantemente composta por rochas e os elementos mais abundantes nela são o silício e o alumínio. Desde que a espessura dela vai ser muito variável, dependendo se é em área continental ou em área oceânica. Já o manto predomina o silício e o magnésio, e é nessa camada que está o magma do nosso planeta, responsável pelo movimento das placas tectônicas que nós vamos ver daqui a pouco. Já o núcleo, ele é composto sobretudo de níquel e ferro, e sua densidade vai aumentar de acordo com a profundidade. Como vimos logo atrás, o núcleo ele tanto tem a parte líquida como a parte sólida. E aqui está o mapa das nossas principais placas tectônicas. Por que falar de placa tectônica justamente agora? Porque é uma estrutura, um processo que acontece no nosso planeta que só prova que ele é tão dinâmico, e nós vamos entender com essa parte da aula por que é que elas se movimentam. Nós aqui temos as principais: a africana, eurasiana, indo-australiana, da Antártica, do Pacífico, de Cocos, da Nazca, sul-americana, da africana, Caribe e norte-americana. Tá aqui, por que as placas tectônicas se movimentam? Primeira coisa que nós temos que ter em mente é que as placas tectônicas são blocos rochosos que sustentam os nossos continentes e os nossos oceanos. E esse movimento delas só é possível graças às correntes de convecção. Imagine você que lá no manto, repleto de magma, um fluido quente e denso, é como se fosse uma caldeira borbulhante. Pense num caldeirão de sopa fervendo muito. Pense naquelas bolhas saltitantes. É mais ou menos isso que acontece com o magma. Esse movimento dele de ascensão, de subida por causa da elevada temperatura, faz com que esses blocos rochosos se separem no movimento divergente das placas tectônicas. Essas placas descem, entram novamente em contato com o magma, fluem porque se misturam com uma elevada temperatura, é como se elas derretessem novamente. E esse movimento é constante, esse movimento de correntes de convecção. É esse movimento divergente que faz com que as placas tectônicas se movimentem. Mais uma vez um mapa que também expressa as nossas principais placas tectônicas. E baseado nisso, já tinha um cara, que pena que ele precisou, foi só depois da sua morte que acreditaram na sua teoria, que foi o Alfred Wegener, um meteorologista alemão, que ele já acreditava na Pangeia, aquilo que a gente viu na nossa aula anterior, no supercontinente e também na Pantalassa, um único oceano. O Wegener, ele foi o criador da teoria da deriva continental. E como é que ele justificava que os continentes um dia foram unidos e se separaram? Isso você já deve ter percebido olhando qualquer mapa. Os contornos sul-americanos e africanos é como se fosse um quebra-cabeça perfeito. Olhando assim, a gente pode imaginar o encaixe desses continentes. Desse continente e desse subcontinente América do Sul. Sem falar também que, fora essa evidência visual, o Wegener ele ainda provou com evidências geológicas e paleontológicas. Ele encontrou rochas idênticas ou muito parecidas nesses continentes, como também evidências de fósseis que eram similares em lugares diferentes no globo. E aí ele também acreditava na expressão da Pangeia, do nosso único bloco de continentes. Só que na época o Wegener foi acusado de blasfêmia, de loucura, não tinha sentido nem pé nem cabeça. Felizmente o Wegener morreu,
provavelmente por causas naturais, mas anos depois, lá por volta da década de 50 do século passado, cientistas juntaram a teoria do Wegener e acoplaram a ela, dando o nome de teoria da tectônica de placas. Para criar essa teoria, já se acreditava que blocos rochosos, no caso placas tectônicas, sustentavam os nossos continentes. Para falar sobre isso, nós vamos falar de como funciona a dinâmica da nossa litosfera. Talvez você chegou aqui achando que relevo, as formas da Terra, só existem em áreas continentais, mas também existem relevos oceânicos tão quão exuberantes aqueles que estão visíveis aos nossos olhos. A exemplo disso tem as dorsais oceânicas. Para ficar fácil de você lembrar, dorsais oceânicas é a mesma coisa que vulcões, só que dentro dos oceanos. Também não sei se você sabia que a maior parte dos vulcões do mundo não estão em área terrestre, e sim em áreas oceânicas. Essas dorsais ou vulcões ativos, eles são formados em zonas de divergência. Zonas de divergência é quando as placas têm sentido contrário. Em geral, uma das mais conhecidas é a dorsal mesoatlântica. Como nós podemos ver aqui nessa figura, o movimento divergente de placas é o que vai causar essa erupção de vulcões oceânicos ou as dorsais. Essa, por exemplo, é uma das mais conhecidas. Esse tracejado meio esbranquiçado que pega todo o Atlântico é a dorsal mesoatlântica. Em toda essa longitude aqui há uma série de vulcões. Aí você pode pensar, como assim? Erupção dentro dos oceanos? E o que acontece? Assim que esse vulcão entra em erupção, essa lava tem um choque térmico, uma cristalização do magma quase que imediata. E isso vai formando uma espécie de assoalho, uma espécie de piso no fundo dos oceanos. Nós ainda temos também as fossas oceânicas, que são as maiores profundidades dentro dos oceanos do nosso planeta. Diferentemente das dorsais, elas são formadas pela convergência. No caso, eu estou falando de choque entre placas tectônicas. Só que aqui é uma convergência que recebe uma subclassificação chamada de subducção. O que é isso? Quando uma placa oceânica, que ela tende a ser mais densa, se choca com uma placa continental que tende a ser mais leve. Essa placa tectônica oceânica, que é mais densa, ela tende a escorregar por baixo dessa outra placa continental, formando assim as fossas oceânicas. Essa, por exemplo, que eu trouxe para você é uma fossa do Japão. Temos também, ainda no movimento de convergência, de choque de placas tectônicas, uma subclassificação chamada de obdução, quando esse choque for entre duas placas continentais, que elas têm a mesma densidade. Perceba aqui, ó, o choque de duas placas tectônicas vai fazer com que haja a formação das montanhas ou cordilheiras, como por exemplo a do Himalaia. Lembra? Choque de duas placas continentais eu chamo de obdução. Tem também aquelas placas que nem se divergem, nem se convergem, elas só se arrastam uma na outra. Eu chamo elas de limite conservativo. Elas vão formar uma espécie de falha e tem vários sismos, tremores. A mais conhecida delas, que virou inclusive jogo de videogame e filme e muito visível ao olho nu, ao olho humano, é a falha de San Andreas, na Califórnia, nos Estados Unidos. No caso, ela é fruto do movimento conservativo de placas, onde uma placa se arrasta na outra. E aqui é uma síntese das placas tectônicas só para frisar. Divergente, sentido contrário, vai formar as dorsais ou vulcões no fundo dos oceanos. Placas convergentes que se chocam, quando é uma oceânica com uma continental, eu tenho o processo de subdução, que é aquele que vai formar as fossas oceânicas. Quando são duas placas continentais que possuem a mesma densidade, eu tenho o movimento de obdução, que forma as cordilheiras. E quando for o limite conservativo, vai ser aquelas placas que uma se arrasta na outra,
formando as falhas. Para vocês se divertirem e fixarem o tema da nossa aula de hoje, eu selecionei essas questões da nossa apostila e essas questões do nosso caderno de atividade. Eu sugiro que você pause o vídeo e anote essas informações. Por hoje é só. Eu espero que nossa aula tenha sido super produtiva, seja de grande valia para você. Fique bem, fique em casa. E eu queria dizer também para vocês do primeiro ano que nada melhor do que poder estar com vocês. Nada se compara a estar dando uma aula e Richardson estar parando a aula para me perguntar alguma coisa. Ou Gabi vir com alguma sugestão ou pergunta espontânea, ou ainda quando todos perguntam ao mesmo tempo. Eu quero dizer que eu estou com muita saudade de vocês, tá? E que breve a gente vai estar juntinho de novo, se Deus quiser. Então, um cheiro no coração de vocês e tchau!